Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E, gente, olha, não posso deixar de falar com vocês uma coisa importante. Estamos agora entrando no mês de outubro, outubro rosa, com muita consciência sobre o câncer de mama, hein? Vocês, mulheres e homens também, não deixem de estudar, se proteger e fazer os exames preventivos, tá? Vamos falar agora e dessa vez um pouco de contabilidade, né? Nossa convidada hoje é muito especial, mas antes não posso esquecer de deixar o recado com vocês, de curtirem nossas redes sociais, acompanharem a gente em todas as nossas redes, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no nosso site, né? No Facebook aí. Pessoal, nosso tema hoje será reestruturação e recuperação de empresas. Um tema muito atual, foi muito boa a ideia dessa nossa convidada, mais uma mulher. Nós estamos essa semana só com a mulherada, né? E essa mulher espetacular, que é especialista nessa área, que eu vou chamar daqui a pouquinho, ela vai falar para a gente de toda essa esfera aí de reestruturação e RJ, que muitas vezes as pessoas interpretam de forma equivocada quando uma empresa está em recuperação judicial, porque acha que a empresa já faliu. Será que é isso mesmo? Então, eu tenho o prazer de chamar aqui a contadora Tamires Endringer, minha amiga, né, minha sócia. Tamires, gente, vamos então receber a Tamires, tá? Pode entrar. Eu ainda tomei manqueta, gente. Nada aqui. Gente, foi difícil trazer essa mulher, né? Porque ela tem uma agenda que vocês nem imaginam como é que é essa agenda dela. Bem, quem é a Tamires, gente? Claro, Tamires é contadora, também empresária contábil em mais de um ramo, né? Então, e ela vai falar um pouco de um desses ramos hoje. Ela também faz parte do grupo de estudos também da comissão da OAB aqui do Espírito Santo. Também faz parte da TMA, né? Que é uma empresa também do Brasil na área de advocacia, né? Na área jurídica. Isso, reestruturação societária. Também é conselheira do CRC Espírito Santo. Ou seja, gente, ela não vai deixar vocês sem informação. Tatá, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E conta pra gente, Tamires, né? A gente está aí vendo todo dia, eu abro valor econômico, ouço sempre falar de uma nova empresa entrando em recuperação judicial. Então, antes de a gente falar de reestruturação, vamos falar um pouquinho pra gente o que é, você vai falar, claro, da visão contábil, a recuperação judicial numa empresa. Tá. Bom, primeiramente, obrigada, Carlinha, pelo convite. É uma honra imensa estar com você. Você é uma mulher de altíssimo valor e referência para nós. Todas as vezes eu falo isso para ela. Mas fiquei muito honrada de receber o seu convite, principalmente para falar desse tema. Porque, primeiramente, que eu acho que é um tema que os contadores precisavam se envolver. Porque, além dos instrumentos jurídicos para serem aplicados nos casos de uma recuperação judicial, o mais importante é a estrutura contábil para a tomada de decisão nisso. E não é diferente do que seria numa empresa que estivesse fora de uma crise. Mas dentro de uma crise, a estratégia que deve ser aplicada, ela necessita exclusivamente de ser aplicada com base em dados contábeis. E o que a gente mais vê é empresas que entram em recuperação judicial ou que têm seus pedidos negados porque não tem documentação contábil, ou que tem o seu pedido deferido, mas não tem uma contabilidade como de fato deveria ter. E muitas vezes estão em processo de crise porque não tinham um acompanhamento contábil da real situação desse caso. Mas voltando para a sua pergunta, existe um estigma no mercado do que é a recuperação judicial. Porque antigamente, quando existia a lei de falência e concordata, que não era uma recuperação judicial, uma empresa entrava com o processo judicial de falência e concordata para falir, porque ela realmente encerrava as suas atividades e fechava. Então ela tinha que cumprir um longo processo por conta da morosidade do processo judicial, um longo processo para poder falir. A gente tem processos dinossauros de falência até hoje no escritório que nunca acabam. Então, viu-se que a lei de falência, além de ela não ter eficiência, ela não tinha eficácia, ela não se aplicava à realidade de encerramento de uma atividade daquela empresa. Então, lá em 2005, foi criada a 11.101, que trouxe a reforma da lei de falências e concordatas, trazendo a recuperação judicial para o contexto. E que em 2020 ela foi reformada, trazendo melhorias nessa lei, trazendo ainda mais eficiência para o contexto da recuperação judicial. Então, não é verdade que uma empresa em recuperação judicial é uma empresa que vai falir. Por que eu te perguntei isso? Porque é muito comum quem vai comprar produto dessa empresa, e aí na minha área, por exemplo, que é construtora, a gente ouvia falar, o PDG entrou em RJ, MRV, Cirela, tá, vai entrar ou não vai entrar? Aí a Rossi entrou em RJ, aí eu falei assim, cara, não vou comprar mais imóvel dessa, mas a empresa vai quebrar. A área de recuperação judicial, no meu humilde entendimento, você é especialista da área,
é exatamente a chance que você tem, com um bom planejamento na sua mental na reestruturação, para sair da situação difícil que você ou se encontra ou está muito próximo de se encontrar. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque, olha só, a recuperação judicial, ela é um instrumento da reestruturação e da recuperação de empresas. Então, quando eu falo em reestruturar e recuperar empresas, eu não estou dizendo que eu tenho que exclusivamente entrar em recuperação judicial. Mas se eu entrei em recuperação judicial, é a melhor ferramenta que eu tinha para salvar a empresa. E eu tenho muitos índices de recuperação de empresas em RJ. Então, ou seja, é uma ferramenta que funciona. O que não funciona dentro do RJ é uma cultura equivocada, que são fatores internos e externos, que eu vou falar depois, que prejudicam o andamento desse processo. Agora, se nós, enquanto consumidores, olharmos para uma empresa de recuperação judicial e entendermos que eu não vou comprar dela porque ela está em recuperação judicial, ela vai filar, eu acabei com a chance dela sobreviver, né? Com a chance de soerguimento dessa empresa, que é o termo que se usa hoje para esse caso. E aí a gente que não entende do tema, como que eu Olha sei... que modesta. Como eu sei que a gente ouve muito falar, a gente já ouviu falar de pessoas aqui falando de MEI, principalmente aí do Sebrae, da Aderes, de Simples e tal, e a gente sempre fala em mau MEI, bom MEI, uma empresa certa ou errada do Simples. Um mau RJ ou uma boa RJ, vamos dizer assim, ou seja, aquela RJ que você faz algumas vezes para realmente dar o calote no banco, por exemplo, e aquela RJ que você faz verdadeiramente, como você comentou e bem falou, uma reestruturação para realinhar suas operações, ter o fluxo de caixa, ganhar aquele fôlego, vamos dizer assim. A gente consegue identificar essa situação no meio público? Ou é realmente uma questão de confiabilidade? Como é que eu tenho ferramentas para olhar na internet, os acessos, e se isso foi feito de forma correta, se é verdadeiro? Tá. Vamos lá. Uma empresa, quando ela entra em recuperação judicial, ela entra com uma petição contando a história dela e os motivos pela qual ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Normalmente, ela conta não só a história dela, mas o histórico da crise, o que fez ela chegar numa crise. Esses processos são públicos, você pode peticionar um processo com segredo de justiça, mas depois esse processo se torna público. E hoje, como pessoas civis, nós temos acesso pela internet a esses processos. O que acontece? Quando você olha para esse processo, ele ali contou uma verdade que a gente na perícia fala que nós não podemos nos apaixonar. Nem pela gente, ela é perita também. Vocês veem, ela ainda é perita. Não, é porque, na verdade, na perícia a gente aprende que a gente não pode se apaixonar pela inicial e nem pela contestação. Então, a recuperanda, ela conta na inicial a história dela e por que ela entrou em crise. Tem história para chorar ou é uma história? Tem uma história para chorar. Tem. Histórias, por exemplo, de fatos que ocorreram na pandemia são as mais tristes. E histórias de empresas que estão entrando em recuperação agora, desse ano, que inclusive são justificadas pela crise ambiental no Rio Grande do Sul, são histórias muito tristes, de empresas altamente consolidadas que um dia depois da chuva não podia pagar mais nada, não tinha mais estrutura nenhuma. Então essas histórias são realmente muito tristes. Agora, tem histórias montadas que você fala, meu Deus, o que eu... Que aí, em vez de chorar, a gente ri, né? Exato. Mas aí, quando você lê para aquela inicial, você tem indícios de que aquilo realmente é um problema existente, porque ali dentro tem um quadro de credores. Ali mostra a estrutura de dívida daquela empresa, a estrutura de bens daquela empresa, tem um balanço especial, um balanço contábil especial para essa recuperação, e ela vai contar para você, além daquela estratégia de números, como que ela quer pagar isso. Quando que ela conta isso? Ela não conta isso na inicial. Ela conta só depois do deferimento do processamento da recuperação, quando o juiz pode ainda nomear um perito contábil para fazer uma perícia prévia para ver se a documentação contábil está em ordem. Depois vem um administrador judicial para ser os olhos do juiz nesse processo. E só depois ela tem um prazo para apresentar o plano de recuperação. Então, é dentro do plano que você vai ver as propostas que essa empresa tem de pagamento. E lá não tem só uma ideia ou uma proposta de como eu vou pagar. É o que eu vou fazer como estratégia de negócio para ter dinheiro para te pagar. Então, por exemplo, nós tivemos um caso da empresa... Não basta ter fluxo de caixa. Não. Você tem que se preparar e se organizar para isso. E muitas vezes, Carlinha, uma empresa não tem fluxo de caixa quando ela entra em recuperação judicial. Ela tem que ter uma estratégia para produzir um bom fluxo para conseguir no longo e no curto prazo arcar com os custos da RJ, os custos fixos daquela empresa que não podem deixar de ser pagos e as previsões de pagamento futuro dos credores. E é possível, foi só pergunta idiota, tá? Não. Você na balaia aqui. É possível, você já viu acontecer, uma empresa que tem dinheiro aplicado
que tem conta bancária saudável, que não tem dívidas atrasadas, querer entrar numa recuperação judicial? A gente tem, sim. Eu tive um caso, que era o que eu ia falar agora anteriormente, aonde uma indústria produzia um elemento aplicado, inclusive na construção civil, que ele descontinuou no mercado. Ele deixou de existir. O exemplo é muito simples. Eu tinha uma caixa d'água de Eternit e eu passei a ter uma caixa d'água da Fortileve. Ninguém mais compra produtos com amianto, né? Então, essa empresa percebeu que se ela não tivesse caixa para reformular o produto dela e criar uma concorrência, por exemplo, com a caixa d'água Fortileve, ela teria que descontinuar a atividade dela. E era o caso. Ela tinha dinheiro em conta, ela não tinha dívida financeira, não tinha dívida significativa, mas ela sabia que ela ia morrer e o dinheiro que ela tinha não era suficiente para ela investir numa nova operação, que era uma nova empresa. Ela tinha um know-how de produção e industrialização de caixas d'água, mas ela não sabia como continuar com aquilo. Então, é um caso, sim, que a recuperação judicial ela não tinha uma característica fraudulenta, mas ela também não tinha justificativa de endividamento para ela ser uma recuperação judicial. E aí que a gente brigava. Essa daí tem outras formas. Na verdade, você está muito mais voltado para captação de investimento, para reinvestir. Isso aí. Do que verdadeiramente negociação de dívida e reestruturação. E aí nós temos dois caminhos. Que eu sempre falo que a gente chega no momento da reestruturação de empresas, que a gente está na cara do gol da recuperação judicial, que eu tenho duas estratégias. Ou eu vou para a recuperação judicial ou eu vendo essa empresa. Então a gente tem que entender que essa empresa ela não tinha estoque, mas ela tinha um parque fabril. Ela tinha uma marca, ela tinha um sistema, ela tem know-how. Equipamento. Então, de repente, um M&A é a estratégia para essa empresa e não uma recuperação judicial, que foi o caso. À época, não se podia ou não se conseguia aplicar os elementos da lei de recuperação para essa empresa e, por isso, a gente pediu a recuperação dela. Aí faz valor justo, vai para o M&A. Aí é aliança de carninha, faz valor extra. Aí, Tamires, deixa eu te perguntar. Aí, beleza, a gente já definiu o que é uma recuperação, já definimos os bons e os maus aí da recuperação, como a gente tem acesso a essa informação. Tem um exemplo também dos maus. Tem aquele que a gente como perito e como consultor dessas companhias, até contadores, é identificar a criação de credores fictícios dentro do balanço e dentro do quadro de credores. Por quê? Dentro de uma recuperação judicial, eu preciso eu preciso do voto dos credores. E esse voto é por classe. Então, eu tenho a classe trabalhista, eu tenho a classe dos quirografários, eu tenho uma ordem de preferência e eu tenho o voto. Então, por exemplo, se eu tiver a maioria votante de credores, por exemplo, de instituições financeiras, eu corro um risco gigante de que essas instituições financeiras não tenham interesse no meu soerguimento e venham pedir minha falência. Então, essa estratégia é desenhada antes do protocolo da recuperação judicial. E quando a empresa está numa situação de risco, ela pode, ou como eu já vi, praticar um ato que não está escrito na legislação. Que daí ela, mudando o perfil do credor, ela tem uma possibilidade ela tem a possibilidade de conseguir a aprovação do plano e aí não... Que aí a instituição financeira fica um pouco mais de lado. Exato. Ou não vai ser um voto tão relevante quanto seria. Porque a falência, ela ocorre quando eu não consigo pagar, quando eu não consigo mais entrar em RJ, quando eu já perdi o time da recuperação, ou quando o meu plano não é aprovado. São alguns dos itens que estão previstos na lei. Então, se o meu plano não é aprovado, eu não conseguir cativar aquele credor para aprovar o meu plano, automaticamente ele vai pedir minha falência. E eu queria fazer um comentário com vocês, empresários, contadores e até advogados que estão assistindo a gente, que assim, o planejamento para isso, como a Tamires já comentou algumas duas vezes aqui, é muito importante, porque quando ela falou você vai ser intempestivo na hora de solicitar uma recuperação judicial, é que você não planejou. Mas não é planejar para ser algo fraudulento. É planejar para estruturar. Sim, né? Ter uma boa recuperação. Exatamente, porque se você já sabe que você, dependendo da atividade que você trabalha, para quem você presta serviço, aquele mercado ele vai afunilando de tal forma que você sabe que vai te esgoelar. Então, antes que você deixe chegar no extremo, você já vai planejando para, se ocorrer, eu tenho que dar esse passo. Então, você já vai cativando. E tem um ponto muito importante também, Tamires. Ter o voto a favor do credor é baseado também numa relação que eu tenho com esse credor. Então, a relação de confiança, de seriedade, né? Então, essas relações de confiança e seriedade são importantes nesse decorrer. Queria fazer mais uma pergunta. Como que funcionam os procedimentos, o que são os procedimentos internos, para você exemplificar para a gente, e os procedimentos externos da EIJ? A gente sabe, eu sempre brinco, eu tenho um grupo de diretores, né, que eu mando as notícias do Valor Econômico, as do setor, e teve um período aqui desse ano que, poxa, quase toda semana eu mandava uma RJ nova.
Aí um cliente veio e falou assim, Carla, você só manda notícia ruim? Eu falei, não, eu só mando a verdade. É verdade. É a verdade, é ruim. A verdade nem sempre vai ser boa, né? Mas, e outra coisa, não é ser ruim. Eu já tive clientes em RJ que entraram e saíram enquanto eu era contadora. E eu falo assim, gente, não é nada que você faz no último desespero, não. Não. Esse é o certo, é não fazer no desespero. É isso aí. Eu sempre falo que as ações da dor não são as melhores ações. Exatamente. Tem que ser antes da dor. É isso aí. E aí o time da RJ é muito importante, porque a estratégia se torna muito mais difícil quanto mais você deixa o tempo passar. E o estigma maior não está só em quem é o consumidor desse produto, dessa empresa ou desse serviço. Está no próprio dono, né? O dono ele não quer admitir que ele está em crise por uma má gestão ou por fatores externos. Dificuldade de aceitar. Isso aí, ele tem dificuldade de aceitar isso, porque imagina chegar pra gente e dizer, olha, você foi, em outras palavras, incompetente na sua gestão, ou a equipe que você contratou para isso, a gente não tem o que fazer. Isso é um fator interno. O fator externo é aquele que a gente não prevê, são fatores naturais, como o caso da calamidade ambiental no Rio Grande do Sul, como o caso de uma pandemia, que afetou as maiores redes que estavam instaladas em shoppings, parques, e a gente vê os resquícios da pandemia até hoje. Então, os externos são coisas que a gente não controla. O interno são coisas que a gente deveria controlar e nós perdemos o controle. E aí isso está ligado, o interno ele é um tanto mais grave, porque o interno, quando se perde o controle dele, ele está ligado a questões culturais, que muitas vezes são reflexos da própria gestão, dos gestores da empresa. E eu sempre falo isso. Uma má gestão, ela replica em vários cenários. Ela replica na liderança que você aplica sobre seus colaboradores e aí provoca uma má relação para negociar a dívida com os colaboradores, que são os mais importantes nesse contexto. Quando eu não tenho uma boa gestão do meu crédito bancário, das minhas instituições financeiras, eu não tenho uma boa relação com o meu gerente. E eu falo para todos os meus clientes, quando eles abrem empresa lá no escritório com a gente, qual banco você indica, Tamires? Não, eu não indico o banco, eu não indico o melhor investimento. Eu só digo para você, nunca bata a porta na cara do gerente de banco, porque você vai precisar em algum momento ter um estoque de crédito. Então, o estoque de crédito bancário, ele te custa. Ele fala, mas isso me custa R$100 por mês para manter uma conta corrente. Pague por isso e mantenha a relação com o seu banco, porque você pode ter um problema interno de gestão que te leve a uma crise, como você pode ter um fator natural externo que te leve a uma crise. Criança mesmo. Total. É porque a recuperação judicial ela está muito vinculada também a essa comunicação, né? Por quê? E a reestruturação que você comentou. Porque quando você está trabalhando, gente, com gestão, que a Tamires falou, você não está trabalhando só com finanças, com gerencial, não é dinheiro, é gente. É gente. Todo tempo é gente. Todo tempo é gente. E por muitas questões, a gente não consegue enxergar que é gente. Então, a gente teve alguns convidados aqui falando da importância da comunicação clara, da importância da comunicação não violenta, da importância do ambiente de trabalho, da importância de análise de perfil. E se você parar para analisar, muitas pessoas piram quando pensam que a sua empresa vai fechar. Exatamente. E elas perdem o controle e a gestão da empresa pode ser uma situação muito complicada, porque não trabalha internamente. Você não tem como entrar numa recuperação judicial se tem os gestores envolvidos, tem? Não. Você pode entrar, se tem os gestores envolvidos, mas eles precisam admitir isso, né? E como é que eu vou fazer um fluxo de caixa do meu financeiro se o meu diretor financeiro não está no meio? Exatamente. Então, isso é o maior problema. E aí eu vou falar uma coisa, né? Eu falei do estoque de crédito, e aí eu vou falar uma outra coisa que é o que mais a gente... Quando eu analiso um histórico de empresas em recuperação, ou que saíram de uma recuperação, ou que faliram, você vai olhar que a maioria das empresas que entraram e passaram nesse processo, elas têm uma característica em comum. Elas têm um aspecto letargia. Elas têm uma demora na tomada de decisão. E isso é perfil de pessoas. Eu tenho uma diretoria que demora para tomar decisão, que às vezes não entende que precisa ter certa celeridade. E, infelizmente, quem identifica isso somos nós, que estamos na contabilidade, que lidamos com diversos... A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. Entendeu? Qual é a importância do profissional contábil no processo de RJ? E a segunda, que está muito ligada, é qual a importância da ligação saudável entre o profissional contábil, e você vai explicar o que é administrador judicial, e o jurídico dessa empresa que vai estar dando suporte para essa RJ. Começando pelo jurídico, eu acho que o perfil do jurídico que atua para uma empresa, ele tem que ser um perfil de prevenção. Ele não pode estar ali só, eu chamo de toreando, né? Como um touro na frente do pano vermelho, tentando encarar aquele problema e administrar.
Eu queria pedir para a produção, para na hora dessa fala aí, botar um lenço vermelho aqui da Tamires colocando. Ela é uma artista. Você já sabe o que ela chegou falando aqui. Então, eu acho que o jurídico ele tem que ter uma característica preventiva. A gente já vê muito isso em muitos setores que a gente atua, mas ainda falta muitos advogados entenderem esse contexto. E dos empresários também. E dos empresários também. Principalmente ter que ter um jurídico e ter um advogado para te auxiliar. Na parte contábil, a gente tem que, infelizmente, jogar na mesa essa situação, e a Carla sempre batia muito isso enquanto presidente do Conselho de Contabilidade. Contabilidade não é encerramento de exercício, contabilidade é o fechamento dela mensalmente. Então, assim, e isso, Carla, isso é tão latente para mim, que nós recebemos um cliente de grande porte no escritório em um dado momento, e ele não tinha contabilidade em dia, e nós trabalhamos arduamente, viramos noite para tentar fechar pelo menos 6 meses de contabilidade deles. Com 2 meses de contabilidade deles e analisando a parte financeira deles, que era uma visão que não era eu que deveria ter, mas nós não introduzimos essa expertise no contexto, com 2 meses de análise, com 1 mês do cliente dentro do escritório, nós identificamos que ele já tinha perdido o time para recuperação judicial. Quer dizer, eu vou esperar para olhar para esse cliente para fechar o balanço lá em janeiro de 2025, de 24, que era o caso, não tem condição, Carla. Então, em 2 meses... dizer que você sabe a opinião sobre isso, né? Eu acho que balança para você fechar dentro dos períodos. Penso que você... no mínimo trimestral, não presumido trimestral, simples nacional mensal, porque simples nacional tem que ser mensal, tá, gente? Nacional ter contabilidade. Tem que ter contabilidade. E lucro fala que não precisa. E lucro real. Por que você está vinculando a tributo? Eu não estou vinculando a tributo, é porque é o mínimo do mínimo. Se você puder mês, legal. Se você não puder, o grupo for muito grande, no mínimo a cada fechamento de apuração, porque, gente, é inadmissível você pegar uma contabilidade com 1 ano sem contabilidade. Exato. E aí eu falo isso, que a única pessoa que tem legitimidade, capacidade técnica para falar isso para o empresário é o contador. E é a nossa obrigação olhar para isso com esse olhar crítico. Vem cá, primeiro, que tipo de balanço que eu estou assinando, né? É o princípio básico que nós temos que ter como zelo ao nosso CRC. Que tipo de balanço eu estou assinando? E aí identificar um indício de fraude dentro daquele balanço ali. Segundo, o que tem de dado aqui que pode expor o meu cliente, me expor a uma situação de risco? Então, o primeiro risco é um risco de crise. A crise pode ser econômica, a crise pode ser financeira. E a gente, como contador, conhece isso melhor que... Exato. Então, assim, a Carla é especialista na construção civil. Ela tem total feeling para olhar para aquele balanço e falar, esse aqui está em crise porque eu tenho um comparativo mental em relação aos outros que eu atuo. A gente que atua em mais áreas tem que estudar um pouco mais para se dedicar àquilo. Mas, assim, nós temos obrigação de ter um olhar crítico sobre aquele número e falar, esse indivíduo aqui, essa empresa, esse empresário precisam de ajuda. Quando a gente olha para dentro desse cenário e chega até o cliente e honestamente fala isso para ele, você, contador, é a única pessoa que ele vai confiar e ouvir aquilo e falar assim, realmente eu tenho que parar e olhar para minha empresa e entender por que essa pessoa está falando isso para mim. E né? A gente não pode ser... Eu vou fazer uma comparação ridícula aqui, mas a gente não pode ser papaléguas. Você é nova, né? Você não lembra o desenho do Papaléguas, sempre correndo, Mais sempre ou menos. correndo. Não, eu assisti. Sempre correndo. Mas... Aquela perninha acelerada, sempre correndo. E a gente também não pode ser pantera cor-de-rosa. Isso aí. Né? Quando eu dou palestra de liderança, eu falo isso, que é aquela... E muito menos Melô Gabriela. Eu vivi assim, sabe aquela coisa? Não pode. Você sempre assim não pode. Então, o contador, ela já falou, é uma profissão que é preponderante ter ela, não só por uma obrigação legal dentro das empresas, mas acompanhando o empresário. E na recuperação judicial também. Tamires, tem uma figurinha que todo mundo comenta e eu queria que você explicasse o que é. O que é esse administrador judicial? Tá. E qual a diferença dele para a perícia? Se ele está... Porque às vezes eu vejo que as pessoas às vezes confundem o papel dos dois. Isso. Porque pode ter numa recuperação um trabalho de perícia envolvido, né? Pode ter. Pode ter, não é obrigatório. Então, às vezes as pessoas vão falar, você é administrador, mas você é perito. O que é essa figura? O que é essa pessoa? E quem pode ser administrador? Como ele é escolhido? Tá. Então, vamos lá. Lá antigamente, na época dos dinossauros, na época da falência da Concordata, meu celular apitou aqui, a gente tinha a figura do síndico, né? O síndico no nosso prédio é aquela pessoa que vigia os condôminos, né? Então, lá na falência, tinha um síndico que ele vigiava, ele tomava conta do processo de falência. E aí ele ia lá e batia na porta da empresa falida, né? E falava assim, abre aí que eu quero contar quantas máquinas você tem. Qual era o objetivo disso?
era com o objetivo de que a massa falida não desviasse o imobilizado ou o conteúdo de bens e ativos que tinham naquela empresa, para que ele pudesse, em algum momento, levar a leilão aquele bem, vender, leiloar e pagar os credores, né, para pagar quem a empresa devia. Então, ele monitorava a empresa, ele vigiava a empresa. Então, ele era o terror do devedor. Então, vigilante. Ele era o mesmo. vigilante, ele simplesmente chegava, e a gente tem vários casos nos nossos cursos, né? Eu lembro que os professores contavam, eu cheguei, o cara me ameaçou de morte, né? O cara lá foi morto no Amazonas porque ele ameaçou leiloar tudo logo. Então, era uma figura emblemática e era uma função perigosa em casos perigosos, né? Mas aí, com a reforma da lei de falência, 11.101, veio a figura do administrador judicial. E aí entrou uma confusão imensa aí, porque falaram, opa, acabou o síndico, ninguém vai vigiar a gente mais. Mas a contrapartida é que a lei colocou um administrador dentro da minha empresa. E aí era outro estigma que se criou, porque não é verdade. O administrador judicial não tem nem formação, não precisa ter, e nem é um administrador. Ele não vai administrar nada. Quem administra uma recuperação em uma falência é uma figura chamada de consultor na área de reestruturação de empresas, chamada de financista, chamada de consultor financeiro ou até mesmo um contador, que vai administrar aquela falência, aquela recuperação. Mas o administrador judicial é uma figura que é nomeada pelo juiz da recuperação ou da falência quando do deferimento desse processo. Então, o juiz olhou para o processo, se ele entendeu de contabilidade, se ele entendeu o contexto processual, ele vai falar, eu vou atender pelo processamento dessa recuperação. E ele fala, neste ato, eu nomeio um administrador judicial. Mas como ele não precisa ter a formação de não precisa ter a formação em administração, tem que ter pode ter formação em direito, pode ter formação em ciências contábeis, e é indicado que ele tenha conhecimentos técnicos das leis que vão basear ele para a função do administrador judicial. Ele é indicado pelo juiz? Ele é indicado pelo juiz. Então, isso pode acontecer hoje. Mas me falaram que isso é meio pica, é verdade? A figura do administrador... É porque quando eu tive uma situação que um amigo nosso em comum me pagou. O pica pode deixar, que é pica mesmo. Meu amigo me ligou e falou assim, cara, me indicaram para ser administrador da empresa que tá não sei o quê para entrar em RJ. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. O administrador que é indicado pela empresa que vai entrar em RJ, ele, como administrador, ele responde civil e criminalmente pelos atos daquela companhia. O administrador judicial, que é nomeado pelo juiz, ele responde civil e criminalmente pelos atos praticados pela recuperanda. Ou seja, ele não pode ser omisso, ele não pode ser letárgico, ele não pode ser conveniente ou conivente com os atos fraudulentos daquela recuperanda ou dos credores. Então, ele é a figura do juiz, ele é os olhos do juiz naquele processo. A nomeação dele acontece quando o juiz defere a recuperação judicial e não nomeia um perito para fazer análise contábil, já indica o administrador. Ele vai ter um contrato de 24 meses com a recuperanda, que é o prazo que a lei estipula para uma empresa sair da recuperação judicial. Então, ele cobra um percentual em cima do valor da dívida e ele tem que atuar por 24 meses, tá? Isso se prolonga, mas ele se torna corresponsável? Se torna corresponsável caso ele não seja só os olhos do juiz, ele passa a ser os olhos do credor ou do devedor. Isso é um problema, isso é um desvio de conduta. Ah, vamos dizer que ele tome alguma ação equivocada, assine algum... Sim. Ele tem que assinar alguma coisa? Sim. Por exemplo, ele tem que vigiar o processo. Então, um dos detalhes, ele precisa exigir que a recuperanda entregue mensalmente as demonstrações contábeis. Se isso não acontecer, a responsabilidade é dele. Né? Ele tem que vigiar para que a recuperanda não venda nenhum ativo ou não dê privilégio de pagamento para nenhum credor. Isso é um ato que leva a recuperanda à falência. E se o administrador não monitora, leva a responsabilidade da recuperanda ou da falida para o administrador. Que era uma pica. Então, é uma responsabilidade muito grande. E tem que ser bem remunerado, né, Tamir? Inclusive, Carlinha, ele responde direto no CPF dele. Ele pode ser uma empresa de administração judicial, como a gente tem Deloitte, KPMG e tal, mas ele nomeado pela KPMG, né, pelo juiz, na figura de KPMG, por exemplo, sendo a Tamires Endringe, eu vou responder na minha pessoa física diretamente nos meus bens. Não tem hold que resolva esse problema, cara. Então, é um problema. E ele também pode acontecer também, que no meu caso, que sou perita prévia das recuperações judiciais,
que não atuo com constância em administração judicial, eu gosto de atuar recuperando a empresa, não é minha área ser AJ, mas eu posso ser a perita do processo que o juiz me nomeou para analisar a parte contábil da empresa e, em seguida, o juiz falar, eu quero que você seja administradora. Então, pode ser, e é muito comum hoje, que o perito seja o administrador. E a remuneração é baseada em quê? A remuneração do perito é com base nos honorários que a gente indica em juízo, e o juiz aprova ou não. E a remuneração do administrador judicial é um percentual que varia de 1% a 5% em cima do valor da dívida. Esse valor global é em cima da dívida, não é em cima da redução da dívida. É um pouco injusto isso, eu acho. Já é, pro devedor, né? E aí isso é difícil. Não, pro devedor, mas se você pensar, eu não estou administrando sua dívida, né? Eu participo de todo o contexto. Quantos anos dura uma RJ, em média? Deveria durar 24 meses. Uma recuperação de muito sucesso é uma recuperação que atinge 24 meses, 24, 26, 2 anos. Mas eu tenho RJ de 8 anos. E aí você vai pegar um processo que não teve uma estratégia tão bem aplicada ou uma morosidade legítima do judiciário que fez essa recuperação se estender. Aí é aquilo que você falou no início. Qual era a intenção dessa recuperação? Então, assim, eu tenho fatores onde a empresa entra em RJ, ela quer sair em 2 anos e os credores não deixam ela sair. A estrutura, a estratégia jurídica, as demandas que aconteceram ali não deixaram ela sair da recuperação judicial. E toda essa parte de, por exemplo, parcelamento com os órgãos públicos, parcelamento de tributos, e dívidas bancárias, elas conseguem ter uma dívida bancária, eu sei que não tem, ela entra na negociação no bolo, mas de tributo. Tributo tem uma previsão na lei de recuperação judicial que você pode parcelar em até 88 vezes a sua dívida dentro da recuperação judicial. Eu estou em recuperação judicial, eu vou até o fisco e faço pleito de parcelar isso em 88 vezes. Nós sabemos que num país que tem refis como o nosso, é interessante que esse processo seja feito fora da recuperação judicial. Então, hoje a gente tem... Até porque tem refis de até 120. Exato. Então, a gente hoje é o país do refis. Exato. Nós temos umas estratégias hoje em que eu estou no caminho da recuperação judicial, eu estou no processo de reestruturação judicial, mas eu vou paralelo a esse caminho da RJ, eu vou até o fisco e falo, eu preciso entrar em RJ, eu não tenho condição de pagar, e eu preciso fazer uma transação excepcional, uma transação tributária, que seja mais vantajosa. Pode tributar. E aí isso é muito importante, Carla, falar, porque se no ato da homologação do meu plano de recuperação judicial eu não tiver a minha certidão federal, ou as minhas certidões que são vinculadas a tributos, o juiz tem por dever, junto com o administrador judicial, de indicar a minha falência dentro do processo. Obrigatoriamente eu teria que falir. No dia de aprovar o plano, que é o mais difícil, eu não tenho certidão. Então, a nossa indicação sempre é, não inclua tributos na recuperação judicial, porque não compensa, mas faça uma gestão dessa dívida antes de entrar em recuperação. Para que você tenha certidão. Entender ainda por que o empresário ainda acha que vale a pena postergar, não pagar imposto. Eu ainda não consigo entender. Quando a gente, como contador, olha o balanço e você vê assim, uma dívida de 100, daqui a 2 anos ela já está 200, e o cara continua insistindo, dobrando, e o cara continua insistindo que essa aí é fácil de resolver. Camila, isso só acontece quando eu tenho um processo de letargia, como eu te falei, do empresário, tá? Quando ele perde ou não sabe qual é o tempo de ele se reestruturar, ou, dentro da reestruturação, entrar em recuperação. E aí, ele, nesse processo que ele não entendeu o que ele deveria ter feito, ninguém o orientou para isso, ele entendeu que a única forma dele sobreviver, e não é nem de soerguir, é de sobreviver, é se financiando de tributos. Então, ele usa o dinheiro do fisco para poder viver. Tamires, a gente tá indo para os finalmente, mas assim, eu já participei de algumas, não tantas igual você, mas a função como contadora de RJs, e eu já participei de processos até recente agora. Você não tem como ter RJ, não justifica. Porque você deve, sei lá, 4 milhões para o banco, 3 milhões, e você não deve mais a ninguém. Sim. Por que você vai... E outra, você tem 100 milhões de contrato. Que juiz em sã consciência vai te colocar numa recuperação judicial, você devendo 3 milhões ao banco, com dinheiro em caixa, com 100 milhões de contrato, não devendo nenhum fornecedor. Aí ele, não, Carla, mas eu tô vendo uma situação ruim futura, então espera chegar. Vamos trabalhar para você não ter essa situação ruim. Exatamente. Vamos trabalhar os contratos, vamos trabalhar com a engenharia, vamos trabalhar com a execução. Às vezes falta um pouco o empresário, claro, não só a morosidade para enxergar, mas o entendimento de que tem hora que ele precisa dar um passo para trás. E até a forma de tomar dívida, né, Carla? Porque às vezes ele toma dívida pensando em entrar em recuperação, que acontece isso, que é você inflar o caixa para poder entrar em RJ,
Só que o contrato que você acabou de assinar com o banco ou com o credor, ele é um contrato com garantia real, ele é um contrato com fiança da pessoa física, né? Porque fiança, né? Ele é um contrato totalmente vinculado à fidúcia. E também E isso não é os clientes não têm contrato com o banco. Vou dizer por quê. Eu estou passando por uma situação agora, e isso é muito importante, gente, para vocês empresários, contribuintes, leiam os contratos com instituições financeiras. Não é só aceitar os termos. Não é só analisem as cláusulas de pênalti, porque agora tem uma famosa cláusulazinha chamada cláusula de pênalti. Não sei se vocês sabem, essas cláusulas de pênalti são aquelas que eles te cobram multa por indicadores contábeis que não foram atingidos. Exatamente. E hoje tem muita empresa que o banco está cobrando, não vou falar o nome do banco para não ser antiética, alguns bancos estão cobrando cláusulas de pênalti. Ó, a empresa está sendo adimplente com o seu empréstimo, está pagando as parcelas, tudo direitinho, mas o banco está cobrando uma multa porque o seu EBITDA não é 2 vezes a sua liquidez. Sim. Cara, isso é uma cláusula desarrazoada. E aí você vai conversar com o gerente do banco, ele, não, cara, eu falei, não, olha só, você emprestou dinheiro em dezembro. O EBITDA era pior do que o de julho. Eu não estou entendendo que você está querendo cobrar multa agora. Sim. Aí eu falo pro cliente, você não leu o contrato? Não, a gente não leu. Uai, gente. E aí uma assessoria jurídica ajudaria, né? Mas é uma multa de um contrato de 12 milhões de 2,8%. Faz a conta. Você tirar do dinheiro assim para pagar de imediato. Só para ele performar. Só para performar melhor a dívida. Então, tudo isso que a gente está comentando vale a pena. Analisar a performance de dívida, analisar tipo de dívida, tipo de credor, né? E analisar o antes, que é o que a Tamires falou, né? A gente tem que ser preventivo. Ter uma boa assessoria jurídica preventiva, que eu acho que você falou e é verdade. Eu acho que o ponto 1 que desfavorece, o empresário não entende que isso tem que ser assim. Ele está acostumado a contratar advogado quando tem problema, contador para pagar tributo. Isso aí. E isso mudou já tem algum tempo. Então, advogado quando tem problema não funciona. Ele já pegou o problema pronto, a situação vai ser sempre a pior solução. Exato. E contador, mudar quando você acha que você não está pagando mais tributo também não é a solução. Não é a solução. Então, isso tudo eu acho que tem que ser repensado. Eu acho que você falou muito bem sobre essas questões de você ter esses estigmas que a gente tem do mercado, todo esse cenário tenebroso sobre a RJ, que não é verdadeiro. A RJ é uma chance de respirar mais. Isso é muito comum. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Inclusive, o fato de não é mal visto, né? Não, inclusive o fato de você entrar em recuperação e falir também não é um problema lá. Você pode falir e depois você pode começar de novo, como empresário, entende? Aqui no Brasil, e aí a gente precisa falar isso também, que nem tudo é culpa do devedor, né? Nem tudo é culpa do empresário, mas a legislação brasileira, sobretudo a de recuperação judicial, ela trabalha junto com os credores, os bancos, os fornecedores, a sociedade empresarial como toda, ela trabalha para destruir o devedor. Ela não trabalha para soerguer o devedor. Então, os índices... Ela tem fatores contributivos para ele não se reerguer nunca. Ninguém segura na sua mão e te leva para você melhorar. Não, vamos soltar a mão dele. Meio como bandido, assim, né? E vamos acabar com ele. Que é uma totalmente contrária ao desejo que nós, como credores, temos de receber a dívida. Que eu precisava ajudar para eu poder receber. Isso não acontece no Brasil. Então, a luta de uma empresa que, ao invés de sair de uma RJ em 2 anos e fica 6, 7, 8 anos, é por isso. Pelos embargos que o credor muitas vezes cria para cima do devedor. E são procedimentos meramente jurídicos, judiciais que são aplicados, né? E aí eu acho que para a gente finalizar, a gente precisa entender que uma reestruturação de empresas, ela não é só uma recuperação judicial, ela passa por uma gestão eficaz de comunicação, ela passa por uma captação de investimentos, muitas vezes, ela passa por uma reestruturação societária, né? Ela passa por uma melhora na condição do meu produto. Uma sucessão, e por aí vai. E quando não tem mais jeito, ou quando é a única alternativa, uma recuperação judicial. A falência não é uma estrutura prevista dentro da reestruturação de empresas. A falência é quando tudo deu errado e você só tem a opção da falência. Então, a falência não é uma solução. A falência é o apagar das luzes e vida que segue, né? Perfeito. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada.